Olá, pessoal! E hoje eu tô aqui para dar continuidade àquele vídeo anterior, onde a gente montou a arte do topo de bolo da galinha pintadinha no Silhouette Studio, onde eu dei várias dicas para quem é tesourete e para quem usa máquina de corte, de como fazer a impressão e tudo mais. E hoje eu vou dar dicas sobre papel, sobre a impressão e corte também, tanto para quem usa máquina de corte, quanto para quem usa a tesoura. E se você não viu o vídeo anterior, eu vou deixar aqui em cima nos cards para você poder ver, tá? Onde a gente monta toda a arte desse topo de bolo. Como hoje eu vou dar várias dicas, então não pula esse vídeo para você não perder nada. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, já deixa seu like. E eu sou Grace Medeiros, sejam bem-vindos ao Personalizado para Todos. Vamos para o vídeo! Primeiro, eu quero falar sobre os tipos de papel e os tipos de impressão em cada papel. A gente usa para fazer topo de bolo papel na gramatura de 230 gramas para cima. Eu já cheguei a usar 260 gramas para fazer topo de bolo, porque o topo de bolo não pode ser um papel fino, tá? Então, dá para usar o 180? Dá para usar, mas não fica tão legal quanto no 230 ou 260 gramas. Aí eu fiz aqui 3 impressões em papéis diferentes para vocês terem uma noção. Os 3 papéis são na gramatura 230, tá? E eu vou explicar sobre cada um deles. Bom, esses são os 3 tipos de papéis mais utilizados na papelaria personalizada, que é o gloss, que é esse que brilha com a luz. O papel mate, tá? Que ele é um papel de alta qualidade, mas é fosco. E o papel offset, que é um papel muito comum, tá? O papel offset ele perde um pouco da qualidade na impressão. Ele fica uma impressão mais com os pontinhos brancos, comparado ao mate, que também é uma impressão fosca, que fica com uma alta qualidade, tá? Com relação aos papéis, a impressão é praticamente a mesma nas 3 folhas, usando a configuração que eu passei para vocês no vídeo anterior, tá? Tá vendo? Não difere muito a cor de um para o outro. Então, se vocês usarem aquela configuração, não tem erro. Claro que a sua tinta tem que ser uma tinta boa, no caso uma tinta original, ou uma paralela muito boa. No caso aqui eu fiz a impressão numa paralela, a paralela Inktek, tá? Que eu uso já há muitos anos e ela é muito boa. Qual papel eu recomendo para fazer o topo de bolo? Eu recomendo sempre usar o papel gloss, que é o papel brilhoso, ou o papel mate. O que eu não recomendo, o papel offset. Por quê? Porque o papel offset, ele é um papel que mancha quando molha. Então, tem boleiras que têm o hábito de guardar o bolo na geladeira com o topo de bolo. E também o chantilly, o glacê que vai em cima do bolo, pode manchar o topo de bolo se ele for feito num papel que mancha quando molha. No caso, o offset mancha quando molha. O papel mate e o papel gloss, tá? Eles são papéis que não mancham quando molham. E lógico, sempre você tem que passar recomendação para sua boleira, para quem você está vendendo o topo de bolo, que não deve botar o bolo na geladeira com o topo. O topo deve ser colocado no bolo um pouco antes da entrega da boleira para o cliente ou quando o cliente estiver levando para o local, tá? Nunca botar dentro da geladeira junto com o bolo para armazenar, certo? Isso é uma indicação que eu passo para vocês, já que eu sei que já teve vários problemas, eu sei que muita gente já teve problema com isso, de anos, e vocês devem passar para os seus clientes, tá? Sendo eles boleiras, doceiras ou cliente final. Então, sempre informe. Não deve colocar o bolo na geladeira com o topo, e sim colocar o topo no dia que for usar, perto do momento que for usar, tá? Você imprime o papel e manda isso para o seu cliente, ou informa para ele verbalmente. E sobre os papéis, eu amo o papel gloss brilhoso. Eu, por muitos anos, fiz impressão sempre no papel gloss brilhoso, porque eu gosto muito. Mas eu passei a usar o papel mate para impressão, por quê? Porque o papel mate não reflete nas fotos. Então, quando o seu cliente vai tirar uma foto, ele não vai refletir. Então, eu passei a usar o papel mate para fazer topo de bolo, no lugar do papel gloss, que faz esse reflexo de luz. E isso aparece nas fotos, tá? Então, falado sobre isso, vamos cortar esse topo de bolo. Vou dar algumas dicas sobre corte também, tanto na tesoura quanto na máquina de corte. Então, fica aí. Agora eu vou te mostrar como é que a gente vai cortar na máquina de corte. Essa daqui é a impressão para a máquina de corte. Lembra que eu comentei com vocês no vídeo anterior para fazer a sangria? Então, a sangria é exatamente esse espaço que vocês estão vendo aqui a mais depois do desenho, porque a gente vai fazer o corte em volta do desenho certinho, certo? Para ele não ficar com borda, tá? Então, a gente vai fazer esse corte agora. Eu vou mostrar a configuração de corte para vocês e como que vai ficar esse corte depois. Então, sobre a configuração de corte, tá? Aqui eu não botei borda, vou mostrar aqui mais próximo para vocês. Tá vendo? Essa linha vermelha é onde determina o corte de cada objeto, tá vendo? Cada um tá essa linha vermelha.
Eu não botei borda nessa daqui. Pra gente cortar, a gente vai vir aqui em enviar. Vai estar sempre selecionado essa opção sim. Você vai vir em linha. Aí vai ter a linha vermelha. Se todos estiverem na linha vermelha, se você não tiver mexido em nada, ela vai estar vermelha, tá? Todos vão estar na mesma cor. E aqui você vai configurar o seu corte. O meu já está até salvo aqui, ó. Fotográfico mate SUS, que é da marca SUS, 230 gramas. A minha lâmina de corte, ela já está gasta. Na verdade, ela quebrou um pouquinho da ponta. Então, a minha lâmina, eu estou usando lâmina 6, mas se a sua lâmina for nova, provavelmente você vai usar na 3, tá? A força eu estou usando como 18, provavelmente também vai ser a mesma força para a lâmina 3. Velocidade eu estou usando 4, tá? Por que eu estou usando 4? Eu nunca uso velocidade máxima para nada. Até o vinco que eu faço meio corte, no máximo eu uso 7, 8. Muito difícil eu usar 10. Por quê? Como eu já trabalho com corte já há muitos anos, eu já precisei levar minha máquina de corte para manutenção. E eu sempre peço dicas para quem faz a manutenção de como fazer a máquina durar mais tempo. Eles sempre falam que o ideal é sempre a gente forçar menos a máquina. Quanto menor a velocidade mais passada, maior vai ser a durabilidade da sua máquina de corte. Então aqui, por exemplo, eu estou usando 2 passadas. Eu poderia aumentar aqui a força e usar uma passada só, porque esse papel é 230 gramas. Poderia, não ia forçar tanta máquina não. Mas eu já estou acostumada a fazer 2 passadas, porque eu acho que o corte fica muito melhor. Tá? Mas quando a gente está com uma produtividade muito alta, vai em uma passada mesmo, porque senão vai demorar muito. Então aqui eu estou usando força 18, velocidade 4. Faça um teste de corte antes de vocês cortarem o projeto final. Tá? Por quê? Porque senão você vai lá, se está com pouca folha, vai gastar folha à toa. Então pega uma folha da mesma gramatura que já perdeu, faz ali um teste de corte para poder ver qual é a melhor configuração e depois você vem aqui e salva. Tá? É só você vir aqui, ó. Como a minha já está salva, ele não vai deixar eu salvar de novo, mas você vem aqui, ó. Vou só alterar um para você ver. Tem a opção aqui, ó, salvar. Eu vou voltar, eu quero usar essa configuração. E aí você salva a configuração que for melhor para sua máquina, tá bom? Então vamos pro corte. A minha máquina é uma Camel 1. Isso mesmo, uma Camel 1. Eu não tenho uma Camel 4, tá? Essa máquina tá comigo há 10 anos. Na verdade, há mais de 10 anos. Então, se você está começando a papelaria e quer comprar uma máquina, mas não tem dinheiro para comprar uma máquina nova, você pode comprar em quem faz manutenção, uma pessoa de confiança, uma Camel 1, tá? Porque ele vai te dar garantia. Não tenta comprar da mão de outra pessoa, não, porque ela pode vir com defeito e você tem que levar para manutenção. Então, essa daqui tá comigo há mais de 10 anos, ela veio para mim nova e eu uso ela até hoje, tá? Em breve, quem sabe, eu vou comprar uma Camel 4 ou 5, mas eu gosto muito da minha Camel 1 e eu não vou desfazer dela, tá? E ela é excelente, ela já foi para manutenção umas 2 vezes só, eu já troquei os roletes dela, tá? Aqui os roletes, essa parte de baixo aqui já foi trocada, porque isso aqui com o tempo desgasta, e é isso aqui que a gente fala que dá problema quando você gasta muito. Isso aqui vai rodando e vai gastando umas marcaçõezinhas que tem aqui embaixo, e a sua máquina depois começa a cortar torto, tá? Essa aí é uma dica que eu tô dando pra vocês também. Então, ela já tá veinha, mas ela funciona perfeitamente bem. E a lâmina que eu uso é a lâmina Premium, que todo mundo fala que não serve para Camel 1. Sim, ela serve sim, mas tem um truquezinho. Tem que passar uma fita em volta dela, uma fita crepe, tá? Mas não pode dar a volta toda, só pode dar meia volta, porque ela tem cerca de meio milímetro menor do que as lâminas normais. E aí, se você não passar essa fita, ela fica subindo quando você vai fazer o corte. E aí, ela não vai cortar direito. Eu sempre compro lâmina Premium, eu não compro aquela roquete normal, tá? Então, tá aí mais uma dica para quem tem uma Camel 1 como eu e que gosta de fazer os cortes nela, porque eu amo, tá? Então, vamos pro corte. A minha base de corte aqui é nova, então a cola dela tá com muita cola. Tanto que se eu tentar desgrudar aqui, ó, vou ter uma certa dificuldade, tá? Então, quando a sua base é nova e tiver com muita cola, o que que você vai fazer? Você vai colocar, só dá uma ajeitadinha por cima. Tenta tirar um pouco da cola antes. Para tirar um pouco da cola, você passa o braço assim em cima. E aí ela vai tirar um pouco da cola, tá? Eu vou botar aqui na máquina de corte para vocês verem o corte. Ó, já tirei aqui a sobra do papel. Ó como o corte ficou perfeitinho, olha. Tá vendo? Em volta. E é uma Camel 1. Bem velhinha, já passou por manutenção e tudo. Mas olha como o corte, ó. É preciso e perfeito, tá? Tem que só configurar direitinho. E eu fiz com 2 passadas. A gente ainda vai tirar, né, essa parte aqui assim, do meio.
Já vou mostrar pra vocês como é que ficou. Ó, pessoal, mais uma dica que eu tenho pra dar aqui pra vocês. Tá vendo essa rebarbazinha bem pequenininha aqui, ó? Tá vendo? De papel? Aqui do lado. Essas rebarbazinhas que fogem ficando, ó, pedacinhos de papel bem pequenininho, tem que tirar da base de corte. Quando você não tira, isso vai acumulando papel em cima de papel. O que que vai acontecer? A tua lâmina vai quebrar a ponta. E aí você vai perder a lâmina. Principalmente se for lâmina roquete. Lâmina roquete quebra a ponta com muita facilidade. A prêmio demora um pouco mais para quebrar, mas a roquete quebra com muita facilidade. Então, você vai tirando e depois de uma semana você vem, lava a base de corte e substitui a cola. Qualquer dia desse eu gravo um vídeo como é que faz para lavar e substituir a cola. Mas tem que tirar essas rebarbazinhas, ó, de papel. Tem que tirar e jogar fora. Não pode deixar na base de corte, tá bom? Eu separei aqui o papel gloss pra gente fazer o recorte dele. A primeira coisa que eu indico para vocês a fazerem é cortar separadamente cada objeto para depois cortar em volta, porque fica mais fácil que você recortando na folha inteira cada objeto certinho na linha de corte, tá? Então vamos cortar todos os objetos separados, depois a gente vai cortar mais detalhadamente. Pronto, meus objetos estão todos separadinhos aqui, cortadinhos, e a gente vai cortar em volta deles. O que eu recomendo? Eu botei a linha aqui como 0,50 lá no estúdio para imprimir. Só que eu achei que ela ainda ficou um pouco grossa, poderia ser o 0,25, tá? Porque quando você vai cortar, o que você tem que fazer? Você tem que deixar, sempre cortar perto, para dentro da sua linha, para essa linha não aparecer quando você for entregar para o seu cliente. Porque fica muito feio aparecer na linha de corte. Então, quando você faz uma linha mais fininha e você acaba cortando um pouco para fora, não vai te impedir, não vai ficar tão feio. Mas aí quando você tem uma linha grossa e essa linha fica aparecendo, fica muito feio. Então, aqui o recorte é fácil, tá vendo? Vocês vão cortar tudo em volta. Não vou adiantar aqui o vídeo, pra gente poder partir para uma outra dica que eu tenho para dar para vocês que trabalham com a tesoura. Ó, tudo cortadinho, bonitinho, tá vendo? Evitando que apareça. Se você olhar bem, deixa eu ver se vai conseguir focar. Ela tem ela ficou a marcação, né, aqui da linha. Então sempre tenta tirar. Mas como eu botei cinza, não botei preto, não vai aparecer tanto. Por isso que eu sempre recomendo botar uma cor cinza, amarelo, para não aparecer caso você corte um pouco para fora da linha, tá? Então vamos para a próxima dica. A dica que eu vou dar agora é sobre como cortar essa parte do meio aqui que ficam em algumas imagens, tá? Eu lá no outro vídeo, quando eu montei a arte, eu ensinei como tirar isso aqui. Eu recomendo que, para quem é tesourete, retirar essas partes do meio, porque são muito mais difíceis de cortar. Então, a gente vai usar para cortar essa parte do meio aqui, a gente vai usar um estilete fino, tá? Esse tipo de estilete aqui. Se você não tiver, para quem é tesourete, eu recomendo que compre um. Ou algo nesse estilo que seja mais fino. Então, mas se você puder evitar e tirar isso aqui, lá no vídeo anterior eu ensino como a imprimir sem essa parte do meio aqui. Mas para cortar você vai usar o estilete. Vou mostrar aqui. Eu vou dar um zoom para vocês verem como cortar. E às vezes, tá vendo, o acabamento não fica tão bom. Então, se você puder evitar de botar essas partes no meio, melhor. Porque aí você corta só em volta, tá? E aí vai ficar uma qualidade boa e essas partes aqui também não vão fazer muita diferença. Então, agora vamos para a montagem desse topo de bolo. Vou terminar de cortar aqui e a gente já vai para a montagem dos palitinhos. Bom, pessoal, a gente já tá aqui com tudo cortadinho, tá? Bonitinho. Pra vocês verem como ficou o corte na máquina de corte, ó. Ficou bem perfeitinho, tá vendo? Bonitinho. Bem bonitinho, tá? Então, a gente agora vai fazer a colagem. E o que que eu uso para colagem? Eu uso mexedor de café, tá? Esses pequenininhos assim. E uso esse palito aqui, que é palito de pirulito, tá? BWB, essa marca aqui é muito boa, tá? E esse é o palito número 28, ele tem 28 centímetros. Eu não compro o menor, só compro o grande, porque quando eu quero menor, eu corto. Então, para colar esses objetos pequenos, a gente vai usar o mexedor de café. Bom, já tô aqui com alguns mexedores de café, tá vendo? E como é que a gente faz
para poder utilizar o mexedor de café. A gente vai passar cola quente e colar. Sim, mas antes de passar cola quente e colar, você precisa medir para ver em qual altura vai ficar. Tá vendo? Eu gosto de deixar pelo menos assim, ó, esse tanto aqui para baixo, tá? Sei lá, uns 4 centímetros para baixo. Então, na galinha, eu vou colocar 2. Vou colocar um numa perna e outro na outra perna. Eu poderia colocar um só? Sim, eu poderia colocar um só. Só que, se eu colocasse um só, eu ia ter que colocar aqui no meio. E já aconteceu, até no aniversário da minha filha, de eu fazer isso e botar no bolo, e é um local aberto, bater um vento e rodar, tá? Principalmente se você usa o palito de pirulito para tudo, tá? Porque ele é redondinho e roda. Então, se tiver objeto que você puder botar 2 para ele fixar melhor, faça isso. Porque a qualidade do seu produto é o que vai fazer de você ganhar mais, tá? Não tenta começar por preço. A gente às vezes começa com preço baixo para poder vir cliente, certo? Mas a gente tem que sempre entregar uma boa qualidade para quando você tiver mais experiência, você poder cobrar o valor do seu produto, tá? Então, não para vender por preço, e sim pela qualidade do seu produto. Então, a gente vai passar aqui, ó, cola quente. E aí, eu marquei até mais ou menos aqui assim. Vou passar e fico com o dedo aqui. Lógico, eu não vou encostar no meu dedo porque tá quente. E vou vir aqui e vou colar na minha galinha. Tento alinhar bem certinho para ela ficar em pezinha. Aí, ó, do outro lado, tá assim, ó. Tá vendo? Não pode passar muita cola, porque senão fica saindo fiapo. E eu já tive uma boleira que conversou comigo, que a menina que fazia topo pra ela anteriormente, ela falou que soltava muito fiapo, que todos os topos dela chegavam com muito fiapo lá. E ela tinha que ficar tirando, porque senão ficava com uma impressão muito ruim no bolo dela. Tá sujo aqui de tinta, porque eu tô com a mão suja de tinta que tava abastecendo a impressora, tá? Então, vamos colar o outro lado. Não precisa passar tanta cola, só não pode demorar para colar, porque senão a cola esfria e aí não cola direito. Tenta botar os dois na mesma altura. Não deixar eles com a perninha muito aberta, tipo assim. Tenta deixar bem certinho. E sempre na direção da perninha para esconder o palito, né, gente? Sempre o acabamento é a melhor coisa, a qualidade é a melhor coisa que você entrega para o seu cliente. Então, ó, a galinhazinha já tá pronta. E vamos fazer a mesma coisa com os outros, tá? Vou vir aqui no pintinho. O pintinho é pequeno, então vai sobrar bastante palito para baixo. Eu vou fazer a mesma coisa. Porque aqui, ó, eu verifico antes de botar o palito. Tá vendo aqui, ó? O palito tá sobrando aqui. Se eu passar cola aqui, vai ficar aparecendo essa cola e vai ficar feio. Então, no pintinho, eu posso botar o palito de repente no meio ou no outro lado. Vai ficar escondido o meu palito. Mas também, ó, vai ficar aqui pegando um pouco. Ou então, se eu quiser, eu posso cortar essa ponta aqui, porque o resto do palito é fino. Tá? Vou cortar essa ponta aqui. Ó, se eu corto aqui, quando é objeto pequeno, a gente pode fazer isso, tá? Então, vem aqui de novo, meço. Ó. Aqui. Passo cola com cuidado para não me queimar. Cola. Fazer a mesma coisa com o outro, vou cortar. Vou medir. Esse ainda pegou um pouquinho aqui, mas quase não tá dando pra ver, então vai passar. Ó, como ficou. E a gente vai fazer a mesma coisa em todos. Esse daqui, antes de eu adiantar o vídeo, o que que acontece? A parte de cima é grande e vai ficar molenga. Então, o ideal seria que eu botasse um palito maior aqui.
Então, eu posso usar, de repente, o palito de pirulito, tá? Então, eu vou cortar um pedaço. Vou pegar aqui um palito. Vou ver aqui. Mais ou menos a altura. O ideal nesse aqui é que pegue quase em cima, tá? Assim. Então, eu vou cortar aqui assim. Essa parte que eu cortei vai ficar pra cima. Eu venho aqui de novo, vou medir. Vou passar um fio só de cola aqui. Aqui no meio vai ficar aparecendo um pouquinho, mas aqui nesse caso não tinha outro jeito, tá? E também não tinha como botar 2 palitos, então é como eu falei, não tem como botar 2 palitos, vai um só. A casinha vão 2 palitos. Aqui, como os arbustos são muito pequenos, o que a gente vai fazer? Tá vendo? De novo, vai passar essa parte maior do palito. Então, a gente vai cortar. E vai cortar do outro também. Prontinho. Esse aqui, ele vai em cima do bolo, no meio. Para isso, a gente vai utilizar esse palito aqui. Eu não gosto de usar ele com os 28 centímetros, eu acho muito grande. Então, eu corto ele com 20 centímetros. Então, eu venho aqui numa régua. Marco aqui, ó, 20 centímetros. Tiro a régua. E corto. Não joga isso aqui fora, tá? Isso aqui você vai aproveitar e eu vou dizer pra quê. Vem aqui. Então, você vai decidir se você vai querer botar ele reto, sim, ou se você vai querer botar um pouco inclinado. Eu acho que um pouco inclinado fica mais bonitinho. Vou marcar aqui, ó, marquei com a unha a altura, onde eu vou passar cola. Tenta colar o mais próximo do meio possível, tá? Pra não ficar feio no bolo na hora de colar. Pra você ver que ela vai ficar mais alta que os outros objetos, você pode se basear por aqui, ó. Tá vendo? Ele nunca pode estar menor, né? Senão vai ficar, na hora de botar no bolo, não vai sobressair. Então, cortei com 20 centímetros, a altura já vai ficar muito boa. E agora vai a dica bônus pra vocês. Tá vendo esse aqui que eu cortei na mão? Eu deixei ele aqui de propósito pra gente poder fazer como se fosse uma lateral do bolo. Para fazer a lateral do bolo, normalmente as pessoas fazem 2 camadas, botam fita banana, fazem 2 camadas iguais e coloca direto na frente do bolo, sem nada atrás, sem botar nenhum palito aqui atrás. Eu não faço assim e eu não recomendo que façam assim. Eu recomendo que você possa fazer uma camada só, porque 2 camadas vai te dar mais trabalho e vai ter mais custo por causa da fita banana. Faça uma camada só e bote palitos aqui atrás. Tá? Porque o cliente, a boleira, o cliente vai colocar no bolo, ele vai espetar no bolo, não vai ter risco de cair, não vai ter risco de molhar. E tem gente, e por isso que eu não faço também com o papel offset, porque o papel offset, se encostar no bolo, o bolo é úmido, vai manchar. E esses papéis aqui não mancham, e também não pode ser um papel de gramatura fina, porque se for de gramatura fina e ficar muito tempo na lateral do bolo, pode sim vir a manchar, porque ele vai estar tendo contato com essa parte de trás, que essa parte de trás não é protegida contra a água, somente a parte da impressão. Então, assim, eu vou colar aqui para vocês verem como é que vai ficar. A gente vai usar esses pedacinhos de palito de pirulito, tá? Lembra daquela sobra que eu falei? Então, eu guardo essa sobra e corto palitos de 2 a 3 centímetros para colocar em partes que vão na lateral do bolo, tá? Na frente do bolo. Então, eu vou passar cola aqui, a gente vai passar uma quantidade generosa de cola na parte de trás, pra gente colar na camada que vai no bolo. Eu vou virar ela aqui, passar uma quantidade boa de cola, vai passando assim em volta, até criar uma camadinha. Tá vendo? Criou essa camadinha.
Você vem e cola numa lateral. Se for um objeto pequeno, você vai colar só no meio. Você tem que colar e segurar, porque esse palito ele tem mania de virar assim pro lado. Então, segura um pouquinho pra ele não virar. Aqui, ó, passando uma camada generosa, tá vendo? E vou passando em volta. E vou colar no outro lado. Pronto. Deixa ele segurar bem. Pronto. Aí a pessoa só vai colocar na lateral do bolo. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que eu tenha ajudado e que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like e se inscrever aqui no canal. E me segue também nas redes sociais para mais dicas. Até o próximo vídeo!